Ex-gerente rebate Padre Fábio de Mello e revela a sua verdade sobre aquele caso lá da cafeteria. Pois é, seja muito bem-vindo ao Mister Camaleão TV, lugar certo para você se manter muito bem informado e atualizado sobre as notícias do mundo dos famosos e do entretenimento. E vamos para a notícia, olha só, gerente demitido após confusão com Padre Fábio de Mello se pronuncia. Padre Fábio de Mello havia reclamado de um gerente que acabou sendo demitido ali pela empresa, uma das filiais da empresa Havana. Vocês vão ver todo o vídeo na íntegra desse gerente aqui neste vídeo. Essa informação é aqui do site Na Telinha e diz aqui o seguinte, olha só, Jair José Aguiar, ex-gerente da unidade da cafeteria Havana em Joinville, Santa Catarina, falou publicamente pela primeira vez após ser demitido em decorrência de um episódio envolvendo o Padre Fábio de Mello. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, que está ganhando repercussões a partir desta segunda, ganhou repercussão nesse final de semana e vem ganhando mais força aí nesta segunda-feira, Jair declarou que a situação impactou profundamente sua vida pessoal e profissional. Falou o seguinte, minha vida virou de cabeça para baixo. O ex-gerente rebateu a versão apresentada por Fábio de Mello, pelo padre, e afirmou não ter tido qualquer tipo de interação com o religioso. Bom, aqui tem uma fala dele, mas eu quero mostrar para vocês agora o vídeo na íntegra. Inclusive eu vou pegar aqui direto do site, aliás, direto do Instagram do Jair, que é este vídeo aqui. Vamos assistir juntos. José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Se vocês ainda não viram o vídeo lá, que foi até divulgado pela própria franquia dessa loja Havana, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho tudo como aconteceu. Se eu não me engano, foi um sábado antecedendo o Dia das Mães. Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele diz que eu fui grosso com ele. Então, observação. No primeiro vídeo, tem até outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro todo o vídeo do Padre Fábio falando sobre a situação. Neste vídeo, o padre não fala que o Jair falou diretamente com ele. Falou que o Jair falou ali alto para todo mundo. Que o preço é esse, se quiser comprar por esse preço é isso aí, mais ou menos algo do tipo, não me lembro agora precisamente cada palavra, mas foi algo mais ou menos nesse sentido. Então ele não deixa claro que foi falado assim, que o Jair falou diretamente para ele, mas que falou lá, então cabe tipo essa interpretação. Que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e
tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando, pois ele citou o gerente da loja de Joinville, que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril, e aconteceu isso no sábado, dia 10. É recente, a loja é bem nova, todo mundo conhece essa loja aqui na cidade. Então, em decorrência disso, né, desse vídeo, aí começou os olhares, né? Começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou o julgamento, todo mundo começou a me julgar e tudo mais. Então, por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram achar o melhor entre si e me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. Que aí é um erro, né, gente? Que aí é um erro. Porque quando tudo isso começou a vir à tona, só tinha a versão do padre, de Padre Fábio de Mello. Nós não tínhamos a versão do Jair. E aí os portais começaram a replicar, e aí condenando praticamente o Jair. Já vou trazer pelo menos a minha percepção, a minha análise sobre o caso, mas vamos terminar de ouvir aqui. Eu mandei mensagem para a empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente, eu não tinha nem um mês de contrato com a loja. Eu estava muito feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde, e aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo, né, as coisas são bem complicadas. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito, e eu estava começando a minha vida, eu estava muito feliz. Então, as pessoas que me conhecem, né, os clientes que iam lá na loja, que eu recebia todo mundo bem, sempre vai ter, todo lugar tem uma pessoa ou outra que nunca vai estar feliz. Isso toda pessoa, todo lugar é assim. A gente nunca vai conseguir agradar 100% para todo mundo. Mas eu como pessoa, eu como Jair, gerente dessa loja, eu tratava todo mundo igual, com respeito, com dignidade, com carinho. Todas as pessoas que chegavam lá, eu ia receber lá na porta, eu apresentava a loja toda para eles, mesmo que a pessoa não fosse comprar nada. Mas eu chamava a pessoa, eu mostrava a loja, falava para a pessoa tirar uma foto, para a pessoa, se a pessoa gostou, se ela achou bonita. Dava o doce de leite, que é muito famoso o nosso doce de leite, eu dava para a pessoa provar, se a pessoa gostou. Eu fazia tudo, eu como gerente, né, que era a minha responsabilidade. Sempre tratei bem todo mundo, a minha equipe toda está de prova que eu sempre fui uma pessoa carinhosa, sempre estava ali ajudando eles para tudo. Então, eu venho aqui hoje, não vim aqui atacar ninguém, não vim responder com ódio tudo que foi falado, tudo que as pessoas estão falando sobre mim, mas eu venho aqui contar a verdade para vocês, né? A única coisa que eu peço para vocês é justiça. Eu quero ser respeitado, eu quero respeito, é a única coisa que eu quero. Eu só quero o direito de seguir minha vida em paz, sem carregar um erro que eu não cometi. E eu peço a vocês que assistam o vídeo das câmeras de segurança que vazou. Tem um vídeo circulando na internet aí, e nesse vídeo vocês vão ver que em momento algum eu conversei com o padre. Inclusive ele fez um outro vídeo reportando, né, dizendo que ele sente muito pela minha demissão e que a empresa deveria repensar, não me mandar embora, que ele sente muito. E o Padre Fábio, ele fala que o Jair falou, né, que se o preço é esse, se quiser comprar, o preço é esse, tipo, algo do tipo. Mas que não necessariamente foi falando para ele.
falou diante daquela situação, da observação sobre o preço errado e tal. Segundo o relato do padre Fábio, o Jair tinha falado de forma áspera, assim, a situação lá. O preço é esse, segundo o relato do padre Fábio de Mello. Mas, Que também não estou dizendo que seja mentira, mas foi o que o padre Fábio enfim, relatou. a verdade é essa que eu contei para vocês. Bom, esse é o vídeo, e aí eu vou trazer aqui para vocês o vídeo lá da cafeteria. Eu já mostrei num outro vídeo aqui, mas se você está chegando agora nesse caso, eu vou mostrar detalhadamente aqui para vocês esse vídeo aqui do perfil de Vinícius. E olha só, aqui é o vídeo em questão. O padre Fábio de Mello é esse da imagem aqui, ó, com a camisa preta, que aqui nas costas eu acho que é cinza. E o até então gerente, né, o Jair, é esse rapaz aqui, ó, de rosa. E aí vamos ver o vídeo. Temos aqui o padre Fábio. Esse rapaz aqui é se eu não me engano, um assessor ou colega ali de padre Fábio de Mello, e fala sobre o preço. A gente vê ele apontando, né, deve fazer a observação em relação ao preço, porque no caixa, quando eles levaram lá o doce de leite, deu muito maior o valor do que estava lá no preço na prateleira. E aí vemos que a moça falou com o gerente, e o gerente vai lá, olha, aí aqui, ó, o padre Fábio já se aproxima, vai lá para perto, ó, vem aqui para perto. Aí o gerente tá aqui conversando com a moça. A gente não tem áudio, gente. Ó, passa pelo padre, não há nenhuma conversa. Vai na prateleira. Nós não vemos nenhum diálogo aqui. Não entre eles dois. A gente não consegue ouvir o que cada um fala, porque não tem áudio. Ó, passa aqui na frente. Aqui talvez tenha tido alguma interação. Mas não sei se houve alguma troca, alguma fala ou não. Mas é o único momento que ele meio que talvez encare ou olhe para o padre, não sei. É o que dá a entender talvez a imagem. E pronto. É isso que tem na imagem que saiu aí nas redes sociais. E aí, vamos aqui entender o caso para quem está chegando. O episódio teve início quando o padre Fábio relatou que escolheu 2 potes de doce de leite sem açúcar na prateleira, mas ao passar pelo caixa foi cobrado um valor superior ao exibido. E ele falou assim, muito educadamente, avisei a atendente que a soma estava incorreta. Ela verificou e confirmou que o preço na estante estava errado. Foi quando o gerente interveio de forma deselegante. Aí foi a fala de padre Fábio de Mello, dizendo, se quiser levar, o preço é este, disse o padre na gravação. Ele relatou a fala aí. Bom, sobre esse caso, gente, olha aqui, o ex-gerente pede que sua versão seja ouvida, né? Sobre esse caso, eu acho que é inquestionável uma questão. Eu acredito, deixa eu ver se eu tenho como voltar aqui, eu acredito, não só acredito, mas é inquestionável que o padre está no direito dele, como consumidor, de fazer essa reclamação, de fazer essa observação sobre a questão do valor a ser pago ali. É direito do consumidor. Se tem na prateleira aquele valor, tá ali um valor que dá a entender que corresponde àquele produto, no caixa, e lá no caixa aponta outro valor, o consumidor, você, quanto cliente, temos o direito de pagar o que está mostrando lá na prateleira. Então, assim, independente se é padre Fábio de Mello, se sou eu, se é você, a gente tem esse direito. Então, houve esse problema e a gente vê que houve aí sim o padre e o amigo dele, o colega que é esse de vermelho, fazendo a observação. Então, assim, foi um erro da cafeteria. Não há nenhum diálogo, a gente não vê nenhuma conversa entre o padre e o gerente. E aí eu faço uma observação, é uma percepção minha, tá? É uma observação minha.
eu acho que caberia sim ao gerente ter conversado com o padre ou com o rapaz ali de vermelho que fez inicialmente a observação, que estava lá no caixa para fazer o pagamento. Ó, a gente vê que ele passa, não fala com os clientes, independente, gente, se é o padre, se é padre Fábio de Mello, se sou eu, se é você. Eu acho que caberia ao até então gerente dar uma atenção ali, ó, pedir perdão, desculpa pelo erro. A gente vê que não há nisso. A gente não consegue ver as expressões, a gente não consegue ver a fala. Padre Fábio relata que ele falou: o preço é esse, se quiser levar, é isso. Então, eu acho que houve um erro nesse sentido. Mas eu não acho que deveria ter sido demitido por essa situação. O que causou a demissão do senhor Jair foi a exposição que Padre Fábio de Mello fez do caso. E aí sim é uma postura que cabe a cada um, de acordo com sua percepção, julgar se foi correto ou não de Padre Fábio de Mello ter exposto o caso. Então, eu acho que a demissão do Jair veio em decorrência disso, da repercussão do caso, e tipo assim, foi repercutido a versão apenas de Padre Fábio de Mello. Não houve a versão do Jair. Então, assim, um rapaz ganhava, se eu não me engano, a informação que eu tive, ganhava ali R$3.000, 2 salários mínimos, e aí perde seu emprego por causa disso. Eu acho que não deveria ter sido demitido, acho que não é um caso para ter a demissão, poderia ter tido alguma advertência, alguma coisa assim do tipo. Acho que ele errou no sentido de não ter dado uma atenção, independente se era famoso ou se não era famoso. Eu acho que se fosse você quanto cliente, eu acho que seria interessante o Jair ali, o gerente, seja quem for, dar atenção: olha, perdão por essa confusão, por esse erro aqui, o senhor tem direito e tal, até como o padre Fábio relatou no seu vídeo, caso o senhor queira pagar o valor, o senhor está no seu direito. Pronto, pedia perdão, pedia desculpa pelo ocorrido. O que não teve, inclusive o ex-gerente fala que não houve nenhuma conversa entre o gerente e o padre. Na minha percepção, acho que caberia sim, quanto o gerente, falar, conversar, pedir desculpa, dar uma atenção. Mas eu não acho que deveria ter sido demitido. Eu também não acho que Padre Fábio de Mello deveria ter exposto, porque terminou expondo aí. Porque assim, é desproporcional, tá, gente? Olha aqui, esse é o perfil do Jair, de 11.500 seguidores agora, né? Porque depois de tudo isso, mas ele tinha, sei lá, 2, 3 mil seguidores. E olha o perfil do Padre Fábio de Mello, 26 milhões de seguidores. Então assim, o alcance, a repercussão do que Padre Fábio de Mello falar vai ganhar o país inteiro. Então assim, expôs ali o gerente, expôs a loja, colocou ele numa situação, né? Então ele já tá falando aí que na cidade ele não tá nem saindo de casa, tá com vergonha, que as pessoas estão julgando, estão o condenando nisso tudo. Então eu acredito que não deveria, Padre Fábio, eu acho que ele errou em ter exposto isso. Entendo também, de certo modo, que ele quis dar visibilidade à questão, na minha percepção, talvez a questão do direito do consumidor, que é direito nosso, numa situação dessa, é direito nosso reclamar sim, mas eu acho que se fosse algum outro influenciador, não pesaria tanto, mas por ele ser padre, aí eu acho que tem essa questão, sabe, que poderia ter sido resolvido ali e não deveria ter exposto a situação, porque agravou na demissão do Jair aqui, ó, do rapaz, que eu acho que não deveria ter sido, não é a situação que ele deveria ter sido demitido. Eu acho que não houve um desrespeito ali, a gente vê pelo vídeo, não houve assim motivo visível, aparente aqui dele ser demitido. No máximo ter sido chamado a atenção em não ter dado uma atenção ali correta a Padre Fábio de Mello, que independente se é Padre Fábio de Mello, se sou eu, se é você, na minha percepção, eu acho que ele deveria ter conversado com o cliente ali: olha, peço perdão e tal, houve esse erro, que é o que a gente não vê aqui no vídeo, que não aconteceu.
Mas assim, ser demitido por isso, acho que não caberia. E eu acho que ele não foi demitido por isso. Acho que por toda a repercussão, a imagem negativa que ficou ali agregada ao gerente. Então, eu acho que os donos dessa franquia, para evitar ou com medo, preocupados em perder clientes, porque o padre Fábio de Mello expôs, então aí terminou a corda torando no lado mais fraco, né, que é o do Jair, que não tem como revidar. Acho que cabe agora aos portais de notícias dar voz à versão, né, eu acho que cabe ao jornalismo mostrar os dois lados, o do padre e também o do Jair, para não condenar o rapaz por uma coisa assim, que depende do seu emprego. Acho que não é um caso, como eu já disse, que caberia demissão. Mas é isso. Na live das 19 horas, a gente vai comentar melhor sobre esse caso. E aí eu conto com você, com a sua audiência. Se você chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, ajuda muito, mas muito mesmo aqui o nosso canal, tá certo? Lembrando mais uma vez, de segunda a sexta, live aqui no Mr. Camaleão TV, e ao longo do dia, vídeos de notícias, deixando você sempre muito bem atualizado, tá certo? Te espero na nossa live e também no nosso próximo vídeo. Valeu!